Compartilhar aqui. Então, hoje nós vamos falar de ética na política, que tem a ver com o tema filosofia política. O livro é muito completo sobre isso, ele fala de Maquiavel, depois da política moderna, uma série de questões. Então, nós vamos introduzir essas ideias nessa aula, para depois, se vocês quiserem aprofundar mais. Mas eu acho bem importante para que a gente possa quebrar alguns estigmas, né? Quebrar algumas crenças errôneas que a gente faz da vida, né? Então, primeiro, vamos ver esse videozinho aqui, bem bonitinho, que eu adorei, que eu lembrei até quando eu era... quando eu era nova na escola, quando eu comecei a dar aula, que eu dava já aula de ética, e eu falava um pouco isso. Quem entender ética, faça para os outros que você gostaria que fizesse para você, né? Daí eu parei de falar isso, que aprofundei mais, que elaborei conceitos mais profundos, mas eu acho que ainda é por aí, sabe? Às vezes a gente sofistica coisa que é bem simples mesmo. Então, eu gostei bem desse vídeo e eu vou comentar sobre ele. Só um minutinho. Aprendemos mais sobre ética, um princípio básico. Vamos pensar um pouco sobre por que devemos ser éticos, como a ética ajuda a nossa vida, porque devemos ter ética no trabalho e por que ela é importante. Quer que embrulhe para presente? Não precisa, é para mim mesmo. Opa, troco a mais. Me dei bem. Ops, como esse livro tá pesado. Não é o livro, Mané. Eu estou pesado. Tô vendo. E quem é você, gordinho? Sua consciência, gordinho. Você não vai devolver o troco? Eu não tô roubando. Nem fazendo nada ilegal. Pode não ser ilegal, mas também não é ético. Aliás, não é esse o assunto do livro? Pois é, mas como eu não li ainda, tudo bem. Tudo bem nada. Saiba que a ética diz respeito ao que é moralmente correto. E ficar com o troco a mais não é correto. Não dá pra sair daí, você é muito pesado. Olha, eu não sei nada sobre ética, tá legal? Por isso comprei o livro. Conversa fiada. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra do que a mamãe dizia? Mentir é feio. Nunca pegue nada que não for seu. É verdade. Viu? É fácil. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. Ok, não é tão simples assim, eu sei. Então vou chamar alguns filósofos para ajudar. Estou falando de um time. Sócrates, Birubiru e Ataliba? E aí? Opa, Sócrates errado. Não leva mal, doutor, mas o papo é conter charadas antigas. Tchau, então. E seus camaradas, Platão e Aristóteles. Beleza? Ô, doutor. Beleza, olha só. O Jorjão tá com umas dúvidas sobre ética. Sei. É o seguinte, Jorjão. Todo mundo nasce com um senso ético. Tipo, sabe diferenciar o certo do errado. Não disse? Até porque não é difícil saber o que é certo e o que é errado. Realmente.
Só que às vezes o errado pode ser mais tentador. Sim, mas ainda vai ser errado. E você sabe disso. Portanto, a escolha é sua. Será que vale a pena fazer algo errado? E viver com o peso da consciência? Ela pesa mesmo. Mas às vezes pode valer a pena. Tem certeza? Claro, eu poderia fazer alguma coisa um pouco errada. Desde que fosse para ganhar muito dinheiro. Ou ficar famoso. E aparecer na TV? Num talk show? Por que não? Jorjão, há quanto tempo você leva pra casa os clipes do Almoxarifado? Ele também não devolve troco a mais. Posso até ver as manchetes. Jorjão, leva clipes para casa! Veja! E eu posso ouvir os telejornais. Foi preso hoje o homem conhecido por Jorjão. O elemento é acusado de apropriar-se indevidamente de item do erário. E eu posso sentir o puxão da orelha da minha mãe. Que vergonha! Não adianta falar, não é, Jorge Astolfo? Jorge Astolfo? Isso sim eu não posso ouvir. Com que cara eu ia chegar em casa? Até tu! E o meu filho? Que mico iria pagar na escola? Vocês me convenceram. O errado não vale a pena. Assim é que se fala, Jorjão. Ético é tudo aquilo que você faz e que pode contar à sua família durante o jantar sem sentir vergonha. Por falar em família, eu não posso me atrasar pro almoço. Também vou nessa. Carona. Mas, antes de vocês irem, posso fazer mais uma pergunta? Sim. Entre o certo e o errado, deve escolher o certo, certo? Certo. Mas quando há mais do que uma coisa certa? Como fazer a escolha correta? Bem, uma forma é escolher a alternativa que beneficia o maior número de pessoas. É a busca pelo bem comum, Jorgão. Isso mesmo. Sabe tudo essa consciência? Se você ouvi-la, tudo ficará mais fácil. Vai por mim. E por falar em ouvir, estão ouvindo isso? Parece alguém chorando. Não é justo! Não consigo fechar o caixa! O patrão não vai gostar nada disso! O que foi? Por que estão me olhando assim? Vocês viram? Foi ela que me deu. Fala sério, Jorjão. Mas e aquele negócio do bem comum? A minha família toda será beneficiada e... Fala sério, Jorge Astolfo! Jorjão, só há um jeito de você entender o que deve ser feito em relação a esse dinheiro. Posso saber qual é? Colocando-se no lugar daquela moça. Ei! Já estou farto desse seu papo. Jorjão, Sim, patrão. devo informá-lo que seu salário será descontado. Oh, não, 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 não! Calma, Jorjão. O que importa é você saber que não deve fazer aos outros O que não gostaria que fizessem com você. Mas essa eu já sabia. Todo mundo sabe o básico sobre ética. Lembra dessa também? Eu sim. Bem, parece que o nosso Jorjão já tomou sua decisão. E você, o que vai fazer? Confira também os demais episódios da série Quer Saber sobre os 5 S's, controle estatístico de processos, metrologia, sistema de... Legal, né? Bem bacana. Eu gostei bem desse videozinho. Então, o que eu achei bacana nesse videozinho, né? Porque todo mundo tem um senso ético, se quando ninguém nos vê, se nós podemos fazer aquela coisa, né? O que é errado. Daí eu acho que a gente tem que pensar profundamente, como tudo na filosofia, em 2 aspectos. Primeiro, que a ética ela é treinamento. A gente treina ser ético, a gente pratica ser ético.
Nós desenvolvemos um senso ético, é um hábito. E as instituições, quando ele fala que a mãe lá mandou, né, nos coloca ordenamentos morais. Vocês lembrarem daquela aulinha entre a diferença entre ética e moral, onde a moral é a ética ordenada, né, a ética normatizada, e todas as instituições elas nos colocam ordenamentos éticos, né? A família, a escola, a igreja, todas, o trabalho, todas têm. Então, nós somos bastante bombardeados, né, por manuais morais, vamos dizer assim. E isso faz com que nós possamos desenvolver um senso ético, né? Agora, outra coisa importante também saber é que não é a pessoa desenvolve. Se ela desenvolve, todos nós cometemos erros. E, claro, isso vem com amadurecimento natural. Uma criança comete mais erros éticos, ou pelo menos deveria, né? Do que um adulto, mas ela também vem com um amadurecimento emocional, social, porque sempre a gente se pensa como ser íntegro, integrado à sociedade e um ser que tem todas essas partes, né? A espiritualidade, a consciência, a lógica e tal. Então, eu não gosto muito desta concepção que o homem será mais ético por peso na consciência. Eu não gosto disso. Eu gosto de pensar que o homem será mais ético quanto mais houver instituições que façam com que a estrutura social controle o seu comportamento. Por exemplo, hoje nós temos essa grande visibilidade nas redes sociais, né? É enorme a visibilidade nas redes sociais. Então, vamos supor que eu tenho uma atitude não ética. Arrume um amante. Arrumar amante não é ético. Por que arrumar amante não é ético, professora? Porque se eu estou num relacionamento e eu não quero mais, eu separo e namoro com outra pessoa. Mas se eu estou num relacionamento, espera-se que a gente respeite, né? Daí vamos supor que eu arrume um amante, que também é casado, tem a sua mulher e tal, e eu tenho meu marido, e está lá no bem bom, todo mundo sendo feliz, né? Como diria a Marília Mendonça, todo mundo vai sofrer, né? Tadinha, de ter morrido tão cedo. Mas, enfim. Daí, com a visibilidade das redes sociais, imagine se a mulher do meu amante descobre que ele está tendo um caso comigo. Ela pode ir nas redes sociais falar no meu Face, no meu Instagram, na minha... Imagine, onde tiver. Isso é legal? Vai ser legal para mim? Vocês estão me acompanhando? Sim. Sim, professora. Estão entendendo a história? Fato. E acontece bastante, né? Então, a visibilidade das redes sociais hoje fez com que a pessoa comum já esteja colocada, instaurada numa estrutura de visibilidade onde, se ela pisar na bola, qualquer pessoa pode atingi-la pelas redes sociais. Agora, eu lembrei de uma história bem interessante. Você sabe que antes da pandemia, eu tinha 2 casas aqui em São Paulo que eu alugava quartos pelo Airbnb, né? Alugava quartos para turista, né? Que vinha e tal. Depois fechei, porque na pandemia, devolvi a casa.
E uma vez foi uma família de indianos lá na casa, dormir na casa. Era um quarto bem grande, cabiam, eu acho que era um casal e 3 filhos, indianos americanos. E eles, eu não sei o que aconteceu, que eles não pagaram na hora, tá? Enfim, saíram sem pagar a pernoite, né? E tomaram avião, que estava voltando dos Estados Unidos. Mas na hora eu entrei no Facebook, elegi alguns amigos e falei para os amigos pedirem para eles pagarem a diária que eles tinham ficado devendo aqui no Brasil. Eles não chegaram nos Estados Unidos. Quando eles desceram no Panamá, eles já fizeram a transferência pelo PayPal. Então, podia ser que eles não ligassem? Poderia, mas tem que ter uma estrutura social e emocional bem boa para a vozinha falar: você não pagou o quarto, para a tiazinha, para o vizinho, entendeu? Então, claro que eles eram bandidos, não foram éticos? Não. Mas quando você tem uma estrutura social que não permita atitudes ruins, né? Atitudes não éticas, fica muito mais fácil você forçar um comportamento mais ético. Quando falam que, nós vamos entrar nisso daqui a pouco, né, na corrupção na política, eu sempre digo que nós temos muita corrupção, porque a nossa estrutura permite. Primeiro que a gente valoriza no Brasil mais o dinheiro do que a reputação, né? Lembrem lá naquele O que é Sucesso para Aristóteles, que é sempre bem visto na sociedade. Eu acho também que na nossa sociedade da mesma maneira, quando um youtuber é cancelado, imagine a depressão do youtuber de ser cancelado. É igual a Ingrid de ser recusada aqui, né, Ingrid? Mas já foi assim. Então, a Luíse. Oi, Luíse, seja bem-vinda. Então, todos os países sofrem com a corrupção? Sim, porém uns menos que outros. Por exemplo, no Japão, quando fica visível o caso de corrupção, o que acontece? Já observaram isso ou não? Quando um político é pego por uma falcatrua? Sabem o que acontece? O que acontece? Quando fica um político denunciado e, de fato, é corrupto, ele se mata. Por que ele se mata? Porque é uma tradição no Japão que você ao se matar, você recompõe a honra da família, entendeu? Porque ele não pode ficar dentro da família com esta fama, porque ele suja a família inteira. Então, ao se matar, ele se retira e mantém a honra da família. E na China, o que acontece? Também não sei, professora. Eu já até se gente, Japão. Alguém sabe? Quem sabe o que acontece na China? Se alguém pegou Teve um caso aí outro dia de um casal que era do partido e fizeram umas falcatruas. Eles são mortos, né? Eles são mortos com uma bala e a bala é cobrada da família. Então, é uma desonra muito grande também, né? Que, como se diz, o Estado não vai ter nem o custo da arma, da bala, para tirar esse sujeito. Então, nós sabemos que é certo e errado, mas nós aprendemos a ter atitudes éticas, porque isso é um treino. E uma vez que você esteja bem treinado, você não vai cometer uma bobagem de ficar com troco a mais, porque a pessoa não está vendo, porque isso vai te destreinar. É igual aquele cidadão que vai na academia todo dia ficar com a barriga tanquinho,
E daí chega, não, vou me matar de comer doce aqui. Ele fala, não vou sujar minha academia, posso comer um pedacinho, em função de me lambuzar nesse doce todo, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E esse vídeo eu gosto quando ele vai lá para a televisão, né? Que fica visível. No Brasil também acontece isso, porém, essas estruturas sociais de vergonha ainda são menores do que a valorização do dinheiro. Então, nós temos que começar a inverter esse quadro. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos esperar que se tem... não, olha, agora nós vamos achar um político ético. Nós não vamos achar um político ético. A gente pode construir uma sociedade ética, onde aquele sujeito político veja mais vantagem em ser ético do que em não ser, entendeu? Ficou claro isso? Ficou. Que a ética não depende de boa vontade. A gente, na política, fala muito, tem que ser um cara bacana. Não tem que ser. Tem que ser um cara que sinta muita vergonha em ser denunciado, um cara que sinta muita vergonha em ter caixa 2, um cara que sinta muita vergonha do tio falar que foi roubado o salário dele, entendeu? Isso sim, enquanto uma sociedade valorizar mais o dinheiro, se dar bem do que a opinião de todos, nós vamos ter sérios problemas de corrupção, tá? Isso é bem importante. Então, tá. Para a gente falar de política, nós temos primeiro que lembrar um pouco o que é a democracia, né? Primeiro, saber que a democracia ela é raridade, tanto no mundo moderno, é que como nós vivemos num eixo de países aparentemente democráticos, que esses países de influência do liberalismo americano, que pauta na democracia, etc., ainda é minoria no mundo, né? Outro dia eu vi eu acho que até falei para vocês já, um historiador falou assim, você não é comunista? Vai lá para Cuba, que lá também não é. Lá é ditadura também, né? Isso mesmo, né? Cuba, Coreia do Norte, o Oriente Médio, muitos países da África, vive ainda sobre um regime ditatorial, né? Agora, qual é o conceito de democracia? A participação popular. Porém, é um conceito em construção, porque o que era a participação popular lá em Atenas, na Grécia? Era do homem, cidadão, livre, proprietário e a participação direta. Ele ia lá na praça falar a lei que ele gostaria que fosse implementada. E uma vez que ganhasse no diálogo, né, ganhasse na conversa, ia ser implementada aquela lei. Hoje, nós votamos de forma indireta para um representante que possa expressar a vontade deste povo. Porém, não há ainda uma receita de que este local a democracia é mais respeitada. E a democracia supõe que os interesses públicos sobressaiam aos interesses privados. Daí você fala assim, mas professora, nosso país, os interesses privados estão ganhando de golada aos interesses públicos. Daí você desconfia da nossa democracia. Por quê? Porque a expressão popular, a participação popular, está muito aquém do que deveria para garantir uma situação onde o interesse público fosse mais valorizado, né? Daí, como superar este individualismo, né? Este interesse privado, né?
como superar a vontade dos usineiros de não subir, de subir o dólar, o euro, porque quando sobe, essa política é bem voltada aos usineiros, latifundiários, plantadores de soja, criadores de gado, né? Por quê? Porque quanto maior o dólar e o euro, eles ganham... Não, eles estão trilhardários, né? Só de ter dobrado o dólar e o euro, fora o Guedes, eles estão trilhardários. Então, isso é a supremacia do interesse privado. Então, desconfie da nossa democracia, porque quando sobe o dólar e o euro, o povo sofre muito, porque a farinha sobe, o pão sobe, o arroz sobe, o feijão sobe, o combustível sobe, entendeu? É uma política inversa, atrelada ao custo de vida mais alto, que é o que a gente está vivendo, uma superinflação. E se o povo não participa, não se manifesta, não nada, só vai sofrer com isso, só vai achar ruim, né? Como diz, o que você está fazendo? Estou achando ruim, né? Então, é isso. Então, o que nós ganhamos? A democracia ela ressurge com o Renascimento, com o Estado de Direito, com as repúblicas, o fim das monarquias absolutistas. Então, primeiro vem o Estado de Direito, onde o próprio monarca era sujeito às suas leis, né? Depois fala, não está dando muito certo, porque o monarca faz a lei que ele quer e daí ele é sujeito à lei que ele quer, está fácil. Então, se cria ordenamentos e instituições, se divide os poderes, para que nós possamos garantir um pouco mais de visibilidade, um pouco mais, como diria Montesquieu, do espírito das leis, né? Que visa o bem comum do que os interesses privados. Porém, ao mesmo tempo que o mundo racional, o mundo moderno e depois contemporâneo, fez esse link de maior participação popular, de transparência dos poderes, etc., etc., com o capitalismo houve uma explosão da valorização da subjetividade e da liberdade individual. Isso são ganhos, de qualquer maneira, da modernidade. Olha essa charge que bonitinha. Olha lá o repórter. Você acha que o individualismo é uma tendência crescente? Perceberam? A mulher tomando chuva e ele no guarda-chuva. Tem alguém aí? Alguém aí? Percebi, professora. Gente, deixa eu pôr só um pouquinho aqui para o outro. O que é a subjetividade? É a qualidade de subjetivo, individual, particular, relativo ao próprio indivíduo, qualidade do que expressa pontos de vista e julgamentos de valor à própria pessoa, seus sentimentos e preferências. Eu sou do tempo, bem antiga, eu sou do tempo que a subjetividade do adulto prevalecia sobre a subjetividade infantil, né? Então, criança não tinha gosto, criança não tinha vontade, criança não tinha desejo, não tinha gostar, não gostar. Eu lembro uma vez, minha filha tinha uns 7 anos, minha filha sempre foi bem temperamental. E ela era pequenininha, sei lá, porque ela estava brava, ela encostou na parede do meu quarto e falou assim: eu te odeio. Eu falei, minha filha, me importa pouco se você me odeia ou se você me ama. O que você tem que fazer é ir para a escola, se arrumar e ir para a escola.
Hoje eu acho que eu não falaria mais isso, né? Porque hoje existe o reino da subjetividade, né? Você tem que saber o que a criança está sentindo e valorizar isso. Tá? Então, a subjetividade é essa valorização dos sentimentos, anseios, pensamentos, posicionamentos do indivíduo. E a liberdade individual também está ligada a esse poder, esse empoderamento do indivíduo de fazer as suas escolhas. Agora eu vou perguntar para vocês, o que isso tem a ver com o capitalismo? Caroline? Porque Oi, Luiz. Fala, quem Luiz. possui mais bens se sente superior ao outro e acha que as opiniões e crenças de quem é inferior, tipo assim, financeiramente, não importam. Muito bem. O que mais? Porque no capitalismo nós precisamos de indivíduos que tenha supervalorizado essa subjetividade e supervalorizado a sua liberdade. Isso que a Luísa falou é verdade, mas tem mais coisa. Cássia, Natália, Fernanda, Juliana, Ingrid. Qual é o papel da liberdade no capitalismo? A liberdade individual, né? O que o homem livre no capitalismo faz? Ele é livre para quê? Para derrubar o Messias? Para bater no vizinho? Para fazer compras. Então, a subjetividade, a liberdade individual é o suprassumo do capitalismo. Por quê? Vocês já viram? Eu achei até legal da Apple. Apple, né? Apple. Agora soltou o iPhone que custa 14, 15 mil. Vocês sabem disso? Quanto custa hoje um iPhone? Alguém sabe? Em torno disso, professora, em torno da... Geralmente custa 5, 6 mil para cá no Brasil, né? Para lá é mais barato para eles. Não, Ingrid, custava isso. Agora o novo não. O novo custa 14. Não, o novo sim. O novo que lançaram, sim, ele tá caro, mas os outros, né? Tipo o 11 que tem, ele é por valor de 6 a 5. Isso mesmo. Olha que legal. 4.100. Oi? Um iPhone de 4.100. Sim. Olha que bacana. Quando o iPhone custava 5, 6 mil, que é um preço absurdamente caro, e é atrelado toda a imagem de ter um iPhone, de poder, de ser top do top. Vocês já viram pobre tendo iPhone? Eu já. Pobre como nós, assim, né? Já viram pobre tendo iPhone? Professor com iPhone? Já. O que, para mim, Thelma, na minha subjetividade, é um absurdo, porque eu dar 5, 6 mil num telefone, para mim, é um horror, né? Dá para comprar aí um quarto de um carro que anda bem. Só que, porque tem pessoas de classe média mais baixa, não, que compram esse iPhone? Porque eles queriam estar nesse status dessa subjetividade do iPhone. Então, falam assim, não, isso para mim é importante, porque trabalha melhor, porque isso, porque aquilo. Quando a Apple transforma esse iPhone em 15 mil,
não dá mais para o neguinho metido a besta comprar, né? Entendeu? Ou tem que ser bem maluco. Entenderam? Por quê? Porque a Apple quer diferenciar o seu público mesmo. Ela não quer que gente meia boca tenha o iPhone, porque senão, se o iPhone for popular, qual é o interesse de ter? O popular é o meu Xiaomi, R$ 1.300, R$ 1.400. Eu adoro. Então, essa subjetividade, a valorização da subjetividade e a valorização da liberdade individual, ela se dá nesse contexto de crescimento do consumo, porque no capitalismo o consumo tem que ser cada dia maior, cada dia mais, para produzir mais, para jogar mais, para vender mais, para realizar mais, que se não tivesse essas vertentes, a pessoa não poderia gastar um dinheiro desse e a família ia falar, meu, você tá louco? Como que você compra isso? O vizinho ia falar, você tá metido a besta. Mas as pessoas não podem falar isso, porque os outros vai falar, não, isso é problema meu, isso tem a ver com a minha liberdade, com a minha subjetividade. Vocês entenderam essa armadilha do capitalismo, que é deixar cada indivíduo na sua para que ele possa gastar mais que pode, se enrolar todo financeiramente para ter as coisas? Dá para perceber isso? Não. Sim. É importante, porque nós somos todos de origem de lugares menores, né? Minha família é do interior e tal. E se vocês conversarem um pouco com a mãe de vocês ou com a avó de vocês, há 20 ou 30 anos atrás, havia um controle social deste impulso louco de consumir, né? Porque se um vizinho morasse de aluguel, estou falando com gente como a gente, né? Nada, morasse de aluguel e comprasse um carro muito caro novo, o vizinho chegava lá, meu, você tá louco? Por que comprar esse carro? Desce a entrada da tua casa, meu, você tem filho. Isso era normal. Hoje é inconcebível você criticar alguém por um ato de consumo, porque a resposta, isso não é problema teu, a dívida é minha, toda esse clamor, né, do individualismo. Então, por isso que cresce muito a valorização da subjetividade e da liberdade individual. Mas como conciliar esta individualidade com o bem comum? Numa sociedade extremamente consumista, onde ninguém tem a ver, entre aspas, com a vida de ninguém, como que nós podemos querer que exista uma ética política? Se o cara é valorizado pelos iPhones que ele tem, pelos Land Rovers que ele tem, imagine, eu nem sei. iPhone ainda eu soube porque eu achei interessante. Mas Land Rover nem sei quanto custa. Não tenho nem ideia se é 100, 200, 300, 400 mil, não sei. Então, são coisas incoerentes, né? Como você conciliar a ética na política numa sociedade com poucos controles das atitudes individuais? Imagine vocês, eu não sei como é Paraíso hoje, mas os pais de vocês devem saber de quem é daí ou de cidades menores. Se uma família respeitável, tivesse um filho bandido, nossa, não ia ser excomungada na cidade? Sim ou não? Ninguém liga. Eu acredito que sim, porque em cidade pequena, geralmente, o status é bem... As pessoas falam muito mais, né? Mas isso é uma forma de controle social.
Então, o filho não podia ser bandido. Se ele fosse bandido, ele tinha que ir morar lá no Rio de Janeiro, porque ninguém soubesse dele. Porque ali na cidade, o prefeito ia falar, a juíza ia chamar a mãe e o pai. Nossa, eles fazem isso até hoje com pessoas que têm problema com droga. Tá? Imagina se fosse bandido mesmo. Nossa, a sociedade cai matando, cai matando. Então, são as estruturas sociais, as instituições que coíbem comportamentos não éticos. Porém, há uma tensão entre essas estruturas sociais e o crescente individualismo e a valorização da subjetividade, dada pela necessidade do capitalismo dele se expandir e que as pessoas sejam despirocadas para comprar o que eles quiserem, comprar coisas que não precisem, nem leva a lugar nenhum, tá? Então, vamos ver aqui rapidinho esse é bem 2 minutinhos só. Deixe aqui, esse mesmo. Para a gente entender um pouco o que é ética na política. O que é ética política? A ética política é um conjunto de códigos de comportamento relativos às atividades políticas. Olá, seja bem-vindo ao canal. Aproveite a introdução para dar o seu like, para compartilhar o vídeo e para se inscrever. Como outros sistemas éticos, equilibram as necessidades de situações com questões éticas. A ética é um tema de estudo entre acadêmicos e legisladores. Muitas nações têm leis que abordam questões éticas específicas na política, com o objetivo de fornecer às pessoas diretrizes claras para o comportamento em determinadas situações. Inúmeros livros foram publicados sobre o assunto, incluindo visões históricas, ilustrativas, de como as abordagens à ética mudaram ao longo do tempo. A política pode envolver uma ampla variedade de questões éticas. Mais vídeos sobre ética você encontra na descrição, que vão desde aceitar financiamento de campanha até equilibrar as necessidades conflitantes de um eleitorado. Os políticos podem lutar com dilemas éticos todos os dias para elaborar ou aprovar uma lei que seja justa e com os melhores interesses do público em mente. A ética política fornece um quadro para avaliar escolhas e tomar uma decisão baseada na equidade e no comportamento razoável. Por lei, certas atividades políticas são reguladas para evitar dilemas éticos ou ditar como os políticos devem se comportar. Os políticos são obrigados a divulgar doações ao público, a fim de permitir que as pessoas saibam quem está influenciando um político ou campanha. Da mesma forma, os políticos são impedidos de aceitar certos tipos de presentes e devem cumprir as leis relativas à conduta de campanhas. Outras éticas políticas não são explícitas, mas ainda são uma parte importante da consciência política. Os políticos têm regras não ditas, que seguem ao interagir uns aos outros, incluindo regras sobre tratar as pessoas com respeito e cortesia. Em nível acadêmico, a ética política é estudada por estudantes de ciência política e política externa, para aprender mais sobre os sistemas que sustentam o governo e suas operações, entender como a ética funciona, que tipos de leis foram aprovadas para regular a atividade política e como os políticos se comportam durante dilemas éticos. Pode ser uma parte importante para desenvolver uma compreensão do sistema político e propor reformas. A ética política também é importante para pessoas como gestores de campanha e secretários de imprensa, pois as pessoas devem estar atentas a questões éticas de dentro de seus próprios escritórios, bem como violações da ética cometidas por outros políticos. Agora, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Tchau! Então, há uma ética política em que se procura ter mecanismos para coibir atitudes não éticas. Mas, professora, adianta? Em parte, sim.
Hoje nós sabemos, por exemplo, que metade do Congresso Nacional é financiado pelo agronegócio em função desta lei, onde os deputados e todos os políticos são obrigados a falar quem foi que financiou a campanha deles, né? Os partidos, tudo isso. Eles vivem querendo dar para trás, né? Voltar às leis, porém é um mecanismo sempre de troca, de ida e volta. Porém, o que é essa ética política? Adianta educar político? Não adianta educar político. Você tem que ter estruturas, instituições em que você coíba práticas não éticas. Só isso que adianta. E também coibir de maneira social, né? de maneira de não aceitação social. A própria lei lá de não poder se reeleger, né? Hoje o Collor já se reelege, ainda é senador, que é um ridículo, horrível esse. Mas ele ficou 8 anos sem poder se eleger, né, novamente, né? Então, é possível coexistir a ética e a política? Sim, é possível. Porém, nós estamos muito aquém ainda em função do nosso sistema. Então, como melhorar o nosso sistema, né? O que precisa? A democracia moderna, ela é muito usada pelos políticos para fazer o que eles querem, né? Eles levam as populações a votarem com uma série de artifícios e acabam conseguindo se eleger e conseguindo fazer leis que os beneficiem. Mas é só com a participação pública que nós podemos coibir a ação desses interesses econômicos privados, sejam de pessoas ou de grupo. E isso é uma disputa, são forças antagônicas. A participação pública é contrária a interesses privados. É óbvio, porque a política deveria ser, a república, a democracia, um campo de interesses de bem comum, de interesses públicos. Então, é uma luta constante. E quanto menos existe a participação pública, maior a politicagem, maior o retrocesso popular, o retrocesso das leis, maior corrupção, maior todo tipo de falcatrua. Meu filho, eu falei para vocês que ele mudou para a Espanha, ele está lá agora há 4 meses já. E ele está num emprego temporário, porque lá 40% dos trabalhos são temporários, né? Daí ele fala, mas é um temporário europeu, né? Espanhol. Ele recebe temporário que paga o 13º, que paga férias, que paga a previdência social para poder se aposentar, então tudo direitinho. E ele falou que agora está no Congresso Nacional, está tramitando uma lei para que não exista mais emprego temporário, que retome o emprego de forma, historicamente, emprego vinculado, com contrato de trabalho, com direito trabalhista. Então, lá, eles estão aumentando o direito trabalhistas. E isso é o bem comum, porque há muito mais trabalhadores que empresários, né? Em detrimento do bem privado, interesse privado, né? Aqui não, nós temos só diminuição dos direitos trabalhistas, porque a vontade dos empresários, do interesse privado, ela supera o interesse público. Claro que a Europa tem uma participação popular muito grande, ela é muito visada, porque os países todos lá na comunidade europeia estão se vinculados, então é muito visado tudo o que acontece lá, né? E eles estão agora com uma política de
reconstrução pós-pandemia, então de desenvolvimento econômico e social, uma política de bem-estar social retomando, porque tivemos também um momento da Europa que foi muito se perdeu muito das políticas de bem-estar social, né? Mas não se perdeu como aqui, perdemos nos últimos anos, né? Está bem diferente ainda. Porém, eu quero que vocês entendam isso, que quanto maior a participação popular, mais há um acolhimento desses interesses privados. E quanto menor a participação popular, maior se ganha o espaço dos interesses privados e com eles tudo, né? A inflação, a perda de direitos trabalhistas, de tudo isso. Então, no cenário da política, a ética não é uma escolha individual. A ética é uma escolha imposta pela participação popular e por estruturas e instituições criadas por essa participação, né? As conquistas do bem coletivo são maiores quanto maior a participação popular. Não são permanentes, desta maneira, sempre precisamos renovar a nossa participação. O povo brasileiro viveu um momento de grande ganho econômico com o fortalecimento de estruturas de participação popular, até porque dava base à política do PT, e nós perdemos tudo, até o Bolsa Família está sendo perdido, agora vendido, 15 milhões ganhou cada deputado. É um horror, gente, é um horror. Então, poxa, é um saco quando você fala, mas agora que a gente conseguiu, ter que lutar. Aqui em São Paulo, tiraram os direitos dos servidores públicos do Estado. Houve um retrocesso que eles vão, do Estado ou da Prefeitura, que eles vão pagar agora mais imposto, tirar uma fatia aí dos servidores. Se não houver participação, ninguém nem sabe, nem liga. Então, vamos só passar esse videozinho assim, daí a gente... essa coisa de controle social, eu pus a questão do SUS, porque é uma instituição que deve ser muito valorizada pelo brasileiro, porque graças ao SUS é que nós conseguimos dar vacina a toda a população, não toda ainda, mas grande parte da população já está sendo vacinada nos recantos aí mais longínquos do Brasil, e a gente valoriza pouco o SUS, né? O discurso nosso é até de desvalorização do SUS, né? Então é importante que a gente ouça esse vídeo. Seu Martinho tem 70 anos e é um usuário do Sistema Único de Saúde. Assim como ele, milhares de brasileiros e brasileiras usam o SUS. Cerca de 71% dos brasileiros afirmaram que usam os serviços públicos de saúde quando têm algum problema. Mesmo assim, acho que você já ouviu falar que o SUS não presta, que não funciona, que só pobre precisa do SUS e que todo mundo tem que ter um plano de saúde. Mas, por que se fala isso? Estamos vivendo um momento político muito delicado no nosso país, de destruição dos direitos sociais e privatização dos serviços públicos. Quando a mídia fala mal do SUS, fica mais fácil de a gente achar que ele não presta e concordar quando quiserem privatizá-lo. O interesse principal é privatizar a saúde pública. Defender o SUS não significa dizer que ele não tenha problemas. Sabemos que ele não funciona como gostaríamos, que há filas, falta de material, de remédios, de profissionais. Mas porque ele ainda não foi implementado como deveria, como está escrito na Constituição, não significa que devemos acabar com ele. Como podemos mudar essa situação e melhorar o nosso sistema de saúde? Uma maneira é através do controle social.
O controle social é o meio ou ferramenta que pode nos ajudar a fiscalizar e reivindicar uma saúde pública de qualidade para a gente, para a nossa família, para o povo. Como cidadãos brasileiros, a participação através do controle social é um direito nosso. Para isso, temos espaços representativos como os conselhos e as conferências de saúde. Por isso é importante conhecer o Conselho de Saúde e saber qual o papel que o conselheiro ou conselheira da sua região devem exercer. É para essa pessoa que você pode contar os problemas do seu bairro, da sua comunidade, e juntos buscarem soluções para resolvê-los. Já as conferências de saúde definem pontos importantes que devem estar presentes nas políticas públicas de saúde do município, do estado e do governo federal. Opa! Mas existem outros espaços onde podemos criar e fazer valer o controle social. Já usou alguma vez o serviço de uma ouvidoria? A ouvidoria é uma ferramenta onde nós, cidadãos e cidadãs, usuários do SUS, podemos nos manifestar com reclamações, denúncias, elogios, críticas e sugestões para ajudar a melhorar o nosso Sistema Único de Saúde. Pois é, e além das ouvidorias, temos outras ferramentas como debates, audiências públicas, reunião de colegiados, fóruns. Os espaços de participação popular são para isso, para exigir os nossos direitos e construir coletivamente uma sociedade melhor. Uma simples caixinha de sugestões pode ser um meio poderoso para fazer o controle social. E foi isso o que o seu Martinho fez na unidade de seu bairro, lá em São Bernardo do Campo. Também tem outras formas. Uma campanha na comunidade cobrando mais médicos, um blog, um site, uma página no Facebook, um grupo no WhatsApp. As ferramentas estão aí. Nós também. Então, vamos fazer o controle social com participação popular e juntos fortalecer o direito social à saúde para todos e todas, porque saúde é um direito, não é um favor. Então, né, eu linkei pela importância do SUS e também para fazer uma pergunta para vocês. Como funciona o SUS aí em Paraíso? Ninguém usa o SUS? Ninguém vai na UPA? Não. Oi? Saíram todas? Oi, professora, repete que eu não entendi. Como funciona Professora, o SUS em Paraíso? A UPA, Unidade Básica de Saúde, como funciona? Vocês não vão no médico, não? Professora, eu não uso muito SUS, não. Não? Quem usa? Mas eu vou no médico, obviamente. Quem usa o SUS? Nossa, muita gente usava o SUS aí e em Palmas também. Eu lembro até que havia um médico muito bom que era cubano, daí com essa política de expulsar os cubanos, a população ficou sem o médico era ótimo, aí de Paraíso. Já usou, Aqui Natália? Ju? Aquela época que veio os cubanos. É muito engraçado, porque tinha gente que saía da sala da doutora e não entendia o que ela falava. Mas eles davam muita atenção, né? Depois faltou médico, porque foi uma política dos médicos safados que não vão atender e também não queriam os cubanos, né? Pois é. E também não substituíram, né? Fizeram concurso, quem entrou não assumiu. Mas eu, em Palmas, por exemplo, minha filha mora em Palmas, e ela, toda vez que ela tem qualquer petit, ela vai lá no SUS fazer exame de Covid. Eu falei, você faz Covid aí pelo SUS? Faço, é super fácil.
Daí funciona muito melhor o SUS em Palmas, por exemplo, que numa cidade como São Paulo. Por quê? Porque a gente sempre tem um conhecido que conhece o secretário, que conhece o prefeito, que conhece não sei quem, e que você vai bater na porta se você precisar de um serviço de saúde e não for atendido. Então, como o Estado, né, o governo, o grupo político está mais perto da população, não tem como ele ignorar. Não tem como os eleitores dele no SUS não ser atendidos nenhum dia, porque eles vão lá na casa dele cobrar. Então, isso é uma forma de participação em controle social. Por isso que nas cidades pequenas, pode não ter muito recurso, mas as pessoas conseguem ser atendidas nas unidades básicas e conseguem internação no hospital regional, se for o caso, em coisas mais graves, porque elas têm acesso à classe política. Numa cidade como São Paulo, como que eu vou bater na porta do prefeito? Não chego nem na rua. Então, isso é mágico. Por isso que a gente pensa que a democracia participativa, onde você tenha contato com figuras políticas da tua região, do teu bairro, ela funciona melhor. E grande parte dos países da Europa é assim, né? Você elege o representante do teu bairro, né? Da tua rua, da tua quadra. Imagina se eu tivesse deputado, um vereador, um deputado estadual e um deputado federal que morasse na minha quadra. Se eu não ia reclamar com ele todo dia. Então, a única forma de construir o bem comum e ética na política é a participação pública. Não existe outra. Eu sei que é chato, que é cansativo, que é custoso, mas não existe outra maneira. Não é a educação, não é a boa vontade, não é dizer que é da igreja, não é nada disso, porque quem vai na igreja sabe, tem gente ética e não ética dentro da igreja. Né? Na marca, quando tem festa com bolinho e bolo, com salgadinho, docinho, bolo, todo mundo pega um monte. Então, a gente sabe que não é bem por aí. São as estruturas institucionais e a participação pública que controlam a conduta ética ou menos ética dentro da política. Ok? Entenderam? Entendi. Joia. Então, ninguém mais fala que vai buscar um político educado. Tem que buscar um político que more perto de você para você chutar a bunda dele quando ele fizer bobagem. Ana Beatriz? Tá aí, não. Cássia? Presente. Eva? Fernanda? Presente. Ingrid? Presente. Juliana Cristina? Presente. Juliana Soares? Não. Caroline? Michele? Eu estou aqui. É porque eu estava tentando... Soares está aí, sim. É que eu não te vi. Desculpe, Sô. Tudo bem, professor. Já corrigi. Caroline? Não estava aí? Estava aí. Já foi embora. Eu falei com ela até. Vou pôr falta. Eita, nossa. Caroline Costa. Vou ver até. Luiz. Aqui. Nome da minha norinha. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda. Maria Luísa. Não. Maria Vitória. As Marias hoje resolveram nada. Natália. Presente. Obrigada, Natália.
Gente, muito obrigado, muito obrigado. Um boa final de semana aí, do fim da... Bom final de semana para a senhora também, professora. Obrigada. E já está lá postada no AVA a atividade para o dia 24, tá? Não esqueça, tá? Tá, beleza. Esse trato. Tchau, professor. Beijo, tchau. Tchau, tchau.